Oi, boa noite, entrando ao vivo. Resolvi tomar coragem, não marquei live, mas estou fazendo ao vivo. Provavelmente algumas pessoas entrem para ver do que se trata e vai ficar gravado, né? Para quem mais tarde tiver interesse. 8h30 mais. Qual o meu objetivo? Bom, em primeiro lugar, meu nome é Beatriz, trabalho com terapias integradas. E agora estou criando, junto com o meu namorado, um sistema de banhos energéticos e aromatizadores. E eu vou fazer essa live para falar nisso, tá havendo um pouquinho de confusão em relação ao nome. A gente deu o nome de Guiné, né? E algumas pessoas pensam que é só esse único elemento que vai nos banhos. Bem, primeiro eu quero contar um pouco de como surgem as ervas na minha vida. A minha avó paterna era do interior, obrigada, era do interior de São Gabriel. E tudo, né, se tratava, ela era de 1903. E tudo se tratava com chás, gripes, enfim, né, tudo era um chazinho para isso, um chazinho para aquilo. E ela tinha muito hábito, principalmente do chá de Marcela. Eu era criança, não gostava de chá, óbvio, né, mas tomava. E ela sempre falava sobre essas coisas naturais. E, bom, aí é o meu primeiro momento de conhecimento de ervas, de chás. Mais tarde, essa minha avó foi que me criou, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos e a gente já morávamos todos juntos, né? E essa minha avó, então, é que termina de cuidar de mim. Tudo bom, Thaís? Mais tarde, essa minha avó era católica, vinha do interior de São Gabriel, enfim, mas com mais ou menos uns 50 e poucos anos, ela se torna um bandista, o que para a época, imagina, ela é de 1903, né, isso era os anos 60, não era uma coisa muito aceita, tá? E ela trabalhou numa associação que se chama Cavaleiros de São Jorge por muitos anos. Semanalmente, quando ela ia trabalhar, ela tinha que tomar um banho, tinha que se preparar para esse momento. Então, ela tomava um banho que se chamava banho de descarga. E aí, ela tinha o hábito de nos dar esse banho de descarga também. O que era do pescoço para baixo, eu recebia o banho, né? Eu não tinha definição religiosa na época. E assim eu fui me adaptando com essas questões de banho, que limpava o corpo e que limpava a energia sem muita compreensão. Bom, os anos vão passando e eu também me defino nessa parte religiosa. Vinha trabalhar numa casa, mais tarde, que era uma casa universalista. Não era ritual, não tinha ritual. Mas eu já estava com um pouquinho mais de conhecimento a respeito disso e receitava esses banhos de descarga, que assim a gente chamava, né, para liberar essa parte mais densa do corpo através das funções das ervas. O tempo passou um pouco mais, resolvi ser terapeuta e tive contato com florais, que também trabalha essa nossa parte energética, só que de uma outra forma. Mas fui compreendendo todos esses processos, né, que tudo que está no universo é para nos auxiliar, e vai nos ajudando nessa forma energética, nos limpando, nos liberando das nossas cascas. Bom, fiz um curso de medicina tradicional chinesa, onde aprendi a trabalhar um pouco a fitoterapia, infusões. Estou contando tudo isso para falar de como surgem os banhos. No final do ano que passou, eu quis presentear alguns amigos, clientes, com alguma coisa que eu fizesse. E me surgiu a ideia, vou pegar as ervas e vou colocar em infusão, fazer algo diferente, vou colocar elas em infusão. E deixar por um período e dar para as pessoas. Final de ano nos remete a limpar, porque é um momento de balanço, enfim, todas essas coisas. E limpar um pouco as nossas cacas energéticas para conseguir ter mais discernimento e compreensão. Aí fiz os banhos. No meio de tudo isso, vou usar floral. Vou usar um floral que se adeque à limpeza. Optei pela guanchuma.
Existem outros florais que também trabalham, mas a guanchuma é feito da vassoura, né? Então isso me inspirou a guanchuma para esse momento. E dei para algumas pessoas, dei para clientes e tive um feedback legal. Alguns me disseram, ai, foi muito bom, me senti relaxar. E a coisa fluiu, eu digo, por que eu não vou fazer isso de forma comercial? Nesse interim, eu comecei a namorar. Meu namorado mora na zona rural de Porto Alegre e planta. E ele é muito voltado para essas questões de plantas, né, de chás, até bem mais do que eu. E aí começou a me surgir essa ideia, cuidar a planta, né, cuidar, ver as propriedades dela, conseguir trazer as propriedades dela para um banho da forma mais fiel possível, né? Para isso, cuidar desde o momento em que ela é plantada, regar, conversar com ela e ver quais são as propriedades que ela nos dá. Qual é a função? Tudo no universo tem uma função, né? O amor transforma, é verdade. E ver quais são essas funções. Diante do fato da medicina tradicional chinesa, quando eu fiz o curso de fito, deixar em infusão, eu pensei, não estou criticando nenhuma forma, da forma que as pessoas costumam fazer os seus banhos, tá? Mas o que eu pensei, justamente também pelo sistema de florais, da forma que é colhido as flores, da forma que elas são colocadas, a sua energia, né? Eu pensei o seguinte, vou colher elas, não vou dar choque de calor e vou deixar com que elas passem as suas propriedades para o álcool de cereal, como eu tinha feito no final do ano. Vou deixar elas um período em infusão, daí a gente tem todo esse preparo, tem que colocar num local escuro, tem que deixar elas ali para que gradativamente ela vá passando as suas propriedades para esse álcool de cereal, né? E depois, então, para tirar dali e para comercializar, enfim, para distribuir. Bom, aí a gente está nessa função, né? A gente está colhendo as plantas, está vendo as propriedades de cada uma. Eu escolho alguma, faço meditação, o que eu aprendi a fazer nos cursos de florais, entrar em contato com a planta, de que forma? Direcionando minha mão, silenciando minha mente e percebendo qual é a função dela, o que ela traz de benefício para nós, né? Ela está no planeta para nos beneficiar, para nos ajudar, da mesma forma que nós estamos no planeta para ajudar alguém. E aí se criou os banhos energéticos Guiné. Inicialmente eram 8, agora elas estão em número de 9. Então a gente prepara essa essência que eu dei o nome de essência mãe, como é nos florais. Essência mãe. Dessa essência mãe nós tiramos uma essência estoque e colocamos num vidro de 100 ml, aonde é colocado o floral de guanchuma. E por um período de 4 dias, ela fica numa pirâmide, porque no meio de tudo isso eu fiz um curso de cristalometria, voltado para apometria, mas que eu estou direcionando para os banhos energéticos. Então fica ali com magnetistas, com cristais geradores, ela fica ali no centro da pirâmide com um círculo de... eu sempre esqueço o material que é feito, as pirâmides, né? E ali ela fica, qual o objetivo? Potencializar mais a sua fórmula, para depois então sair, né, para venda, para que ela faça o processo que eu desejo e coloco a minha intenção ali para que ela realize, que é limpar nosso campo energético, limpar nosso corpo, porque a gente acaba adquirindo muita energia no contato com outras pessoas, nos ambientes aonde a gente vai, e a gente não consegue ficar um tempo todo se policiando, não é? Se cuidando para não entrar em energias. No final do dia, às vezes a gente está estressado, cansado, e é esse o objetivo do banho, nos liberar de tudo isso para que a gente consiga processar o que realmente é nosso
E o que a gente adquiriu no caminho? Deixar ir embora. Então, o banho faz isso, deixa ir embora aquilo que não nos pertence. Ele fica numa essência estoque, né? E pode ser diluído na água e colocado do pescoço para baixo, como eu aprendi, sei lá, 40 anos atrás, tá? Disso também surgiu a ideia do aromatizador. Vamos fazer um aromatizador. Aí eu optei pela essência de cheirinho calêndula. A calêndula quebra a rigidez. E é esse, no momento, o objetivo principal do banho, né? É nos liberar das energias mais pesadas. E também o aromatizador, além do cheirinho da calêndula, né? Para também trazer um ambiente mais harmonioso, tá? Eu vim aqui dizer tudo isso, não sei se esqueci de alguma coisa, eu até anotei, né? Vou dizer bem em palavras bem reais, vamos dizer assim, dando a cara a tapa, porque ficar na frente de uma câmera assim não é muito fácil, mas eu amo desafios, amo me superar, né? E eu acho que foi o que eu fiz demais na minha vida, foi isso, foi me superar e encarar desafios. Desafios sempre foi o meu estímulo para ir em frente. Algumas pessoas estão aí comigo, não sei se tem alguma pergunta para fazer. Espero ter passado de forma fiel o objetivo dos banhos, como ele é processado e como é que eu ingressei nessa caminhada que nessa função da pandemia me despertou, né? A pandemia nos despertou muitas coisas e eu tenho buscado ver o que de melhor ela trouxe para minha existência. E como sempre, eu sou um ser que vive me reinventando. E mais uma vez eu estou me reinventando. É coragem, te admiro demais. Muito obrigada. Gratidão, 30 a mais, né? Mas a gente tem que encarar. A minha netinha de 8 anos tá volta e meia falando ao vivo. E aí então eu me inspiro nela. A gente se inspira nos mais jovens, né? É uma inspiração, tu vê assim, que chega com maior... Para eles é bem mais fácil do que pra gente. Mas eu acho que nos superar é o que a gente pode fazer de melhor. Então eu tô aqui. Mais uma vez, gratidão para quem ficou comigo, para quem ainda vai ouvir. Se ficar dúvidas, me pergunte. Em quanto tempo você tem os banhos para entregar? Eu já tenho alguns, agora nesse momento eu tenho poucos. Gratidão por ter te conhecido, parabéns. Obrigado, Dani. Eu também sinto muitas saudades das nossas aulas, muita saudade da nossa turma. Eu tenho alguns banhos prontos, e tem um outro que já está em infusão, porque o primeiro estoque, os aromatizadores se foram, né? Foi incrível assim. E é isso, gratidão a todas as pessoas que de alguma maneira também estão comigo, e os que compraram, os que estão me incentivando. Deixar o meu contato. Eu ia fazer a live no Insta dos aromas, só que eu acabei, como eu tenho mais pessoas aqui, eu acabei vindo por aqui, tá? Mas pode ser, tem um Insta, pode ser o meu próprio Insta também, tá? Eu também tenho Beatriz Alves Terapias Integradas e mais o das ervas energéticas, tá? Guiné. E, enfim, gente, muita gratidão por todos os estímulos, por todos que estão comigo. Eu desejo do fundo do meu coração que o banho atinja o objetivo, que é nos liberar, né, das nossas energias mais pesadas, para que a gente tenha discernimento, principalmente nesse momento em que a gente está sofrendo mudanças, operando mudanças, né? Vamos tirar a palavra sofrimento do vocabulário, operando mudanças. Gratidão, obrigado, 30 mais. E então são fórmulas para que a gente possa processar todas essas mudanças que estão acontecendo no planeta, acontecendo com a gente, que a gente precisa acompanhar. Muita gratidão, é com o coração que eu faço tudo isso, tá? Um beijo grande e obrigada.